Chico Xavier, o maior médium que o mundo já viu. Qual teria sido a maior alegria de Chico Xavier nesta seara mediúnica? No livro No Mundo, de Chico Xavier, Elias Barbosa faz uma coletânea de inúmeras entrevistas dadas por este médium que viveu Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. No ano de 1967, quando ele já tinha 40 anos de atividade mediúnica, o autor fez esta coletânea de muitas entrevistas que Chico havia concedido. E no capítulo 10 encontramos uma entrevista que ele deu ao Triângulo Espírita, periódico de Uberaba, ao senhor Jarbas Leone. A entrevista é muito legal. Primeira pergunta, Jarbas Leone pergunta o que Chico queria dizer nesses 40 anos até então de vivência mediúnica, isso em 1967. Nessa época, Chico já havia psicografado quase toda a série de André Luiz, por exemplo. Já era um médium muito conhecido no Brasil. E Chico disse que o que ele gostaria de dizer é que toda esta vivência mediúnica havia lhe dado a perspectiva de que esta vida que estamos vivendo, esta vida material, é apenas um pedaço da vida, nas palavras de Chico. Isso lhe dava muita tranquilidade, uma perspectiva muito consoladora da existência, ao perceber, ao vislumbrar tudo que ainda nos aguarda, ao pensar tudo que já vivemos. Isso realmente muda totalmente a nossa perspectiva, muda totalmente a importância que damos a muitas coisas que acontecem conosco. Será que já temos essa perspectiva, este sentimento de imortalidade consolidado? Numa outra pergunta muito interessante, Jarbas pergunta a Chico como ele reage a tantas críticas que ele recebe. Enfim, naquela época Chico era muito elogiado, claro, mas também recebia críticas ferozes. E na resposta Chico dá mais uma lição da sua humildade. Ele disse que Emmanuel, seu mentor espiritual, já havia lhe ensinado que todo trabalho sério precisa de críticas, que elas são úteis e necessárias, e que todos aqueles que não se afinam conosco estão em melhores condições de avaliar os nossos defeitos. E muitas vezes você só vai ouvir o que precisa, não da boca de um amigo, mas da boca de alguém que não gosta tanto de você, porque o amigo muitas vezes não tem essa coragem. Então Chico sempre ficava atento a todas as críticas. É claro que descartava aquelas gratuitas que nada acrescentavam, mas prestava muita atenção, sempre, naquelas que tinham fundamento. Em seguida, Jarbas Leone faz uma outra pergunta muito interessante. Perguntou a Chico quais eram os livros que ele mais gostava até então da sua lavra mediúnica. E Chico cita dois. Cartas de uma Morta, porque foi sua mãe que psicografou, o segundo livro que ele psicografou, e Paulo e Estevão. Realmente ficam aqui essas dicas de leitura. Cartas de uma Morta, um livro incrível, de 1935. Naquela época, imaginem, no livro a mãe de Chico Xavier já relata panoramas da vida que existe em outros planetas do sistema solar, vibrando em outras dimensões, em outras faixas de vibração da matéria. Muita gente achou aquilo uma loucura completa. E Paulo e Estevão é um livro colossal para quem quer conhecer a história de Paulo, que de Saulo, o grande perseguidor de cristãos, se tornou um dos maiores propagadores da doutrina cristã. E a história também de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. É um livro muito lindo que recomendamos a todos. E Jarbas Leone chega finalmente na pergunta, tema desse nosso vídeo. Qual teria sido a grande alegria de Chico Xavier no seu trabalho na seara mediúnica? E Chico diz que a sua maior alegria até então havia sido em julho de 1943, quando numa noite, por algumas horas, André Luiz, o espírito de André Luiz, com a permissão de Emmanuel, afastou Chico Xavier do seu corpo físico pelo fenômeno do sono e levou Chico Xavier para conhecer nosso lar por algumas horas. Emmanuel
autorizou este passeio de Chico Xavier para que durante a psicografia do livro Nosso Lar e de toda a série que viria em seguida, Chico tivesse um pouco mais familiarizado, não estranhasse tanto as informações tão novas que André Luiz iria trazer. Deve ter sido realmente um passeio muito especial. Imaginem você conseguir trazer para o cérebro físico as vivências que tem durante a liberdade parcial proporcionada pelo sono físico, quando os liames dos nossos corpos físico e espiritual estão mais frágeis, o espírito se liberta. Num fenômeno que foi estudado pelo espiritismo, Kardec chamou de emancipação da alma, outras correntes espiritualistas chamam de projeção astral, viagem astral. Então, o projetor astral, ele tem a capacidade de trazer à rememoração do cérebro físico as vivências que teve durante esse período, durante o sono, quando o espírito está em uma liberdade parcial. Nós, espíritos comuns, muitas vezes nem nos afastamos do corpo durante o sono, ficamos ali perto e, às vezes, quando nos afastamos, ainda vamos atrás de interesses materiais que cultivamos durante o período de vigília. Sair do corpo com equilíbrio, com lucidez e ainda cooperar com trabalhos espirituais de mentores, mentoras, isso é uma grande conquista evolutiva. E ainda se lembrar disso, ao retornar ao corpo físico, é ainda mais especial, mas fruto de esforço, de equilíbrio, de amadurecimento. Todos nós, um dia, chegaremos nesse estágio. Uma dica de leitura sobre esse tema é um livro muito legal chamado Iniciação à Viagem Astral, do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Nesse livro, o autor descreve, na verdade o autor é um espírito chamado Lancelin, que era da equipe de Miramês, e descreve como Miramês reuniu uma equipe de espíritos que buscavam encarnados durante o sono físico para atuarem em trabalhos de assistência espiritual. E o livro mostra que muitas vezes era muito comum que os encarnados não estivessem preparados para isso ou facilmente perdessem a lucidez durante, muitas vezes, a execução dos trabalhos. Uma outra grande referência no tema projeção astral, viagem astral, é o trabalho do professor Wagner Borges, atualmente, com certeza, o maior estudioso do tema no Brasil. Ele tem muitos materiais aqui no YouTube, é um cara muito legal de ouvir, muita sabedoria, simplicidade, conhecimento. Professor Wagner Borges, vale a pena pesquisar o trabalho dele. E a entrevista de Jarbas Leone com Chico Xavier termina com ele perguntando ao Chico o que ele desejava nesses 40 anos de atividade mediúnica, lá em 1967. E Chico, com muita humildade, disse que apenas gostaria de continuar servindo, psicografando mais livros, embora as suas imperfeições. E aqui deixamos o nosso agradecimento a esse espírito tão especial de Chico Xavier, que nos trouxe uma montanha colossal de conhecimento em mais de 500 livros para a gente estudar, se maravilhar com as histórias, ganhar essa perspectiva de que estamos vivendo, nas palavras dele, apenas um pedaço da vida. Não nos desesperemos, porque tem muito mais para vir. Muito já ocorreu também, somos seres milenares. E nas palavras também de Emmanuel, seu mentor espiritual, que diz assim: que sugestão de desespero ou desânimo poderá resistir à ideia de que somos espíritos imortais vivendo num universo sem limites. Obrigado, você que ficou comigo até aqui. Se gostou do conteúdo, peço que curta, compartilhe, comente o que você achou e até um próximo vídeo. Tchau!